Olá, meus amigos. Hoje nós vamos dar início àqueles estudos do livro de Salmos, tá? Nós vamos conversar um pouco mais sobre o livro de Salmos, o livro importante. Às vezes é deixado para lá, né? Só nos momentos difíceis. A pessoa gosta de ler um salmo, ou então está com alguém com dificuldade, fala assim: lê o salmo tal, né? Mas salmo é muito mais que isso. Hoje a gente vai ver, como dizem, os salmos. Meu livro preferido das mulheres. Não tenho certeza, mas é o que dizem. Tá bom? Eu gosto de ler salmos, eu conheço um monte de gente que gosta de ler salmos. São, vamos dizer assim, são textos que nos inspiram. E salmo não é só para ficar com a Bíblia aberta em cima de alguma coisa no Salmo 91. Ele é muito mais que isso. Antes de mais nada, vamos orar para pedir a presença do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, nós agradecemos por mais um dia que o Senhor concede a nós. Pedimos que o Senhor fique com todas as pessoas que estão nessa conversa, que estão assistindo. Pedimos a presença do Espírito Santo aqui entre nós, que vamos conversar mais uma vez sobre a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Para a gente entender o livro de Salmos, tá? Os Salmos eram hinos, tá? Cantados no templo, cantados que o povo cantava. Jesus cantou salmos, todo judeu cantava e canta até hoje o livro de Salmos, tá? São vários escritos, vários escritores, são escritores diferentes que escreveram isso durante o período de mais ou menos 800 anos. Há vários tipos de salmos, tá? Então a gente tem hinos de louvor a Deus, oração pedindo ajuda, proteção e salvação, pedindo perdão, canção de agradecimento pelas bênçãos que Deus nos dá, orações em favor de reis, canção para ensinar as pessoas a fazerem o bem, súplica a Deus, súplica para que Deus castigue os seus inimigos. O oriental tem muito disso, né? Ele é muita emoção, então ele fala mesmo para Deus: ó, destrua os inimigos. Ele não é que nem a gente que às vezes fica se escondendo, ele fala mesmo, né? Orações pessoais, às vezes a oração é nacional, pedindo pela nação, tá? Uma forma usada muito nos Salmos é o paralelismo, tá? A poesia hebraica é diferente da poesia nossa, que às vezes a gente tem a rima, tem a musicalização. No hebraico ele tem um paralelismo que a gente vai ver isso aí nos Salmos, tá? Eu vou explicando quando for aparecendo, tá bom? Como eu falei, Jesus já cantou salmos também, tá? Pena que a música se perdeu. A gente perdeu a música deles, a gente tem só a letra, tá bom? Os salmos têm sido fonte de inspiração, gente, para muita gente, fonte de devoção, tá? Nas reuniões da igreja, a igreja cristã cantava os salmos, tá bom? E os salmos são agrupados em 5 livros. O primeiro livro é do 1 até o 41, tá? O segundo livro é o 42 até o 72. O terceiro livro começa com o Salmo 73 e vai até o 89. O quarto livro começa com o Salmo 90 e vai até o 106. E o último livro é o do Salmo 107 até o último 150, tá? E hoje nós vamos ver o Salmo 1, tá? Nós vamos estudar, vamos começar, vamos bater papo sobre o Salmo 1, tá bom? O Salmo 1 é um salmo curto, tá? Nós não temos quando foi escrito, nós não temos quem escreveu, a gente não sabe. O que a gente sabe é que ele é um salmo, ele é a introdução aos salmos, ao saltério, tá? Nesse salmo há um contraste entre o justo e o ímpio. E a gente vai entender a diferença aqui do ímpio e do pecador. Tem o justo e o ímpio, é o contraste deles para com a lei de Deus. Como é que o justo olha a lei de Deus, como é que ele observa, como é que o ímpio observa a lei de Deus. Tá? E o que a gente percebe aqui? Que o justo ama a lei de Deus. O justo tem prazer na lei de Deus. O ímpio odeia a lei de Deus. O ímpio não tem prazer nenhum na lei de Deus. Tá? E por conta disso, o Salmo apresenta 2 caminhos, tá? 2 caminhos, a bênção e o caminho do juízo, tá? Então,
O justo ama Deus, ama a lei de Deus e por isso que ele tem bênção. O ímpio odeia a lei de Deus, ele não ama Deus e por isso que ele tem o caminho do juízo. Os salmos, esse salmo se divide em duas partes, tá? A primeira parte é do verso 1 até o verso 3, tá? Até o verso 3. O que é aqui? Aqui ele mostra uma separação estética das pessoas, tá? Estética não, eticamente, uma separação ética da pessoa, justo e ímpio. Tá? Na segunda parte indica que, por consequência, por escolha, há uma separação judicial, que aí encara o juízo. Então, uma separação ética do justo que ama a lei de Deus e do ímpio que não ama, verso 1 ao 4. No verso 5, 4, 5 e 6, né, verso 1 a 3, 4, 5 e 6, apresenta as consequências do juízo. O esboço desse salmo, eles são divididos em três partes. Primeiro é o relato do justo, tá? E o seu compromisso para com a lei de Deus, verso 1 ao verso 3. O segundo é um relato do ímpio e sua reprovação perante Deus, verso 4 e verso 5. E no verso 6, a confirmação do justo e a ruína do ímpio. Tá? E vamos ver então um salmo curto, a gente vai lendo e vai entendendo. Tá? O Salmo 1, verso 1, que é o retrato do justo, e diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Vamos entender aqui essa primeira parte. Então, ele diz assim, bem-aventurado. Bem-aventurado na Bíblia, a palavra bem-aventurado significa feliz. Mas na Bíblia, bem-aventurado é mais que felicidade. É mais que feliz. É uma pessoa, vamos dizer assim, é uma pessoa que se completa através da graça de Deus. Tá? Então é uma pessoa que tem um favor especial de Deus. Então o homem justo é aquele que tem uma felicidade plena porque ele tem a satisfação no Senhor. Tá? Então o homem justo é aquele que tem a felicidade plena porque tem a satisfação do Senhor. No verso, e a gente observa três coisas aqui. Primeira coisa, ele não anda segundo o conselho do ímpio. Ímpio é aquela pessoa que deliberadamente resolve seguir o caminho errado. Tá? Não é uma pessoa que comete pecado porque falhou alguma coisa e tal. Ela decidiu tomar esse caminho. Então ele fala assim, bem-aventurado é a pessoa que não anda segundo o conselho dessas pessoas. Tá? Então essas pessoas estão envolvidas com o mal e o justo não dá ouvido aos seus conselhos. Por quê? Porque ele é guiado por Deus. Então o justo, ele não ouve o conselho ímpio, mas ele é guiado por Deus. E ele fala aqui, ó, não se detém no caminho dos pecadores, tá? Pecador é a pessoa que quebra a lei de Deus, querendo, tá? Ou como ímpio, que ele faz deliberadamente, ou que ele vai quebrando. Todos somos, por isso que todos somos pecadores. Mas ele diz assim, bem-aventurado que não se detém no caminho dos pecadores, tá? Então é aquela pessoa que constantemente quebra a lei de Deus. Não é deliberadamente, mas constantemente ele quebra. E ele fala assim, ele não anda, não se detém nesses caminhos. Quer dizer, o justo tenta não ser um pecador. É claro que todos somos pecadores, todos carecemos da graça de Deus, todos precisamos do perdão. Mas é assim, a pessoa não faz constantemente. Nós somos pecadores, mas a gente não faz por prazer, tá? Nós pecamos porque somos pecadores. E pecado não é o que eu faço, é quem eu sou, tá? Não é o que a gente faz, é o que a gente é. E no terceira parte ele fala, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Para a gente entender, para eles, antigamente, para sentar, para bater papo, para comer, só se sentava, se bater papo com a pessoa que você gosta, que você respeita. Então ele fala assim, o justo, ele não perde tempo com esse pessoal, ele não se assenta com essa roda. Escarnecedores são aquelas pessoas que debocham de Deus,
são aquelas pessoas que ridicularizam as coisas de Deus, tá? São aquelas pessoas que desobedecem a Deus, não está nem aí, ainda faz piada, dá risada. Para eles, fazer a coisa errada é entretenimento. Fazer a coisa errada é entretenimento. Então ele fala assim, o ímpio, o justo não anda com esse, não anda com esse povo, ele não segue o caminho deles e ele não se assenta com eles para ouvir os deboches que ele faz com Deus. Eu acho que isso é importante para a gente ver, porque às vezes a gente, por gostar de alguma pessoa, por achar engraçado, a gente permite algumas coisas que ofendam a nossa fé, ofendam o nosso Deus, ofendam o nosso Jesus. Jesus morreu por mim e por você. Tem que ser a pessoa que mais a gente ama. Eu ficaria muito bravo se alguém falasse mal da minha esposa. É muito bravo. E às vezes eu posso ouvir alguma coisa de Cristo e achar, tá bom, é só uma piada. Não, não é piada. Né? Um homem que faz piada da sua esposa não merece a esposa que tem. Tá? E um homem que aceita as piadas que fazem com o seu Deus não merece o Deus que tem. Então, por isso que a gente tem que se afastar desse pessoal, não andar com eles. A partir do verso 2, diz assim, é outra sequência. Antes, ele não anda nesse caminho. Ele é muito feliz, tá? Então, o justo, ele é uma pessoa muito feliz, ele não anda com os ímpios, ele não ouve ele, a felicidade dele é completa, mas olha o que ele diz. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto à ribeira das águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então, o que acontece com o justo? Ele explica, aqui esse salmo explica que o homem justo não está envolvido com o estilo de vida do ímpio, do pecador e do escarnecedor. Mas o motivo do seu prazer é a lei do Senhor. Ele tem prazer na lei do Senhor. Ele medita de dia e de noite. A expressão aqui, meditar em hebraico, significa falar em voz baixa. Então, o salmista está dizendo que o homem justo, ele está constantemente meditando na palavra de Deus, falando, lendo, tá? Pensando, recitando para si mesmo a palavra de Deus. Tá? W. Winston diz o seguinte, que quando falamos, que se falamos com o Senhor sobre a sua palavra, a palavra falará conosco sobre o Senhor. Olha só que interessante. Quando falamos com o Senhor sobre a sua palavra, a palavra falará conosco sobre o Senhor. E por fim, ele compara o justo aqui como uma árvore plantada junto à ribeira da água. Às vezes a gente viaja e a gente, principalmente no outono, né? Ou naqueles períodos assim que dá seca, às vezes você vê uma árvore assim, o lugar está seco, mas de repente tem uma árvore assim que ela está bonita, tá? E o rio está um pouquinho afastado, a árvore pega a água lá daquele riozinho, mesmo que está baixo, mas ela está ali, está florindo. Então ele fala assim, que o justo é uma árvore plantada junto a ribeiros das águas, que dá seu fruto ao seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. O justo é uma árvore que recebe da palavra de Deus, do próprio Deus, ele recebe a sua prosperidade. A prosperidade do justo não é dele, a prosperidade do justo vem de Deus, tá? Não é dele, vem de Deus. Só que aí depois, no versos 4 e 5, a gente vê o retrato do ímpio. Aí olha como diz aqui, verso 4, não são assim. Quem não é assim? Primeiro ele fez um caminho bonito mostrando o justo, como é o justo, o prazer que ele tem na lei do Senhor, né, que ele é plenamente feliz, que ele é uma árvore plantada junto à ribeira. Mas aí no verso 4 ele diz assim, não são assim os ímpios, mas, tá? Então tem uma conjunção adversativa, são como a moinha que o vento espalha. Olha só que interessante, ele diz assim, eles não são assim. Então você tem o justo, então, não, o ímpio não é assim. Tá? O justo é uma árvore que vive plantada, tal, mas e quem é o ímpio? O ímpio é uma palha, que é levado por qualquer vento. Olha só que interessante, ele é uma palha que é levado, o ímpio é forte, está lá firme, porque ele é uma árvore plantada junto à ribeira. O ímpio é palha.
O ímpio é palha, levada pelo vento. O vento dispersa. Vocês já viram palha? Você solta no ar, o vento leva embora. Então, o ímpio é palha, que o vento dispersa. Isso aí, esses dois são figura comum, tanto a árvore como a palha, tá? A árvore é imponente, a árvore possui raízes fortes, a árvore é profunda. O ímpio é palha. Ele não tem raiz, ele não se apega, qualquer vento leva. Por isso que tem a parábola do joio e do trigo, né? Que aí vai separar justamente o joio do trigo e depois vem o juiz e vai consumir a palha. João também falava isso, João Batista anunciava Cristo como sendo aquele que traz na sua mão a pá, que vai limpar a eira, recolher o trigo no celeiro e botar fogo na palha. Então a palha só serve para botar fogo, a palha serve para ser levada com o vento, a raiz não, a árvore não, tem raiz forte, a raiz firme. E a ribeira? O que é a ribeira? Quem é a água? A água é Jesus Cristo, tá? Então junta a ribeira porque a água é o próprio Cristo que dá. E no verso 6 nós temos a confirmação, que diz assim, no verso 5 diz assim, por isso os ímpios não subsistirão juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, tá? Por quê? Porque ele é palha, vai ser queimado. Então não vai serve para nada, vai ser queimado nisso aí. E no verso 6, assim, porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho do ímpio perecerá. E aqui vem o juízo. Deus conhece o caminho do justo. E o conhecer aqui não é um conhecer cognitivo, não é um conhecer de eu pegar um livro, eu estou falando para os alunos aí, está falando do livro dos Sertões, de eu ler o livro e falar, ó, eu leio esse livro fala dos sertões, esse livro fala de Canudos, então eu posso falar tudo de Canudos. Não, não posso falar tudo de Canudos, eu sei do livro, eu sei de Euclides da Cunha que leu, mas eu não conheço Euclides da Cunha, eu não conheço, tá, Canudos. O conhecer de Deus aqui, ó, porque o Senhor conhece o caminho dos ímpios, é um conhecer onisciente. É porque Deus é onisciente, então Deus conhece, ele está se referindo a um envolvimento pessoal. Então Deus nos conhece pessoalmente. É isso que ele está dizendo. Tá? Por outro lado, ele diz aqui que o caminho do ímpio perecerá. Tá? Acabou. O caminho do ímpio termina. Tá? Então, e vários salmos tratam dessa questão. Davi, Asaf, tá? Davi no Salmo 37, Asaf no Salmo 73, eles falam desses caminhos, né, que o ímpio perecerá, tal. O que a gente pode refletir sobre esse Salmo 1? Podemos refletir primeiro, o Salmo nos ensina que o justo é feliz, plenamente feliz, porque a felicidade não depende dele, das forças dele. A felicidade no justo não depende do se ele tem carro, se ele não tem carro, se ele está trabalhando no emprego dos sonhos, se ele não está trabalhando, se ele tem uma mansão ou se ele tem uma choupana. Tem uma música do Fernando Iglesias, é isso, né? Felicidade pode estar numa choupana, né? Pode ser sofrer na vida, né? Por alguém de quem se ama, mas a felicidade está em Deus, em Deus. Sabe por quê? Porque tudo isso que a gente está vendo vai terminar. E a nossa felicidade será completa quando Jesus voltar. Tá? Então, primeira coisa, o justo, ele é plenamente feliz no Senhor, porque a felicidade dele vem do Senhor. A felicidade dele não vem das coisas que ele tem e do que ele conseguiu. Segunda coisa, nos ensina a condição do ímpio. Tá? Que o ímpio, ele pode parecer rico, ele pode parecer forte perante o mundo, ele pode ter poder perante o mundo, mas para Deus tudo isso é desprezível, tá? Frágil, porque tudo está destinado ao juízo. O poder que se tem nesse mundo, e olha aqui quantas pessoas brigam pelo poder para ter e logo daqui a pouco não tem. O poder que se tem para esse mundo, as riquezas que você tem nesse mundo, as glórias que você tem nesse mundo, tudo isso vai passar, tudo isso é passageiro, tudo isso acaba. Amanhã outro pega seu lugar. Essa é a vida, tá? Ele fala que essa é a vida do ímpio. E por final, nos ensina que o justo é sempre amparado por Deus. E aqui está mesmo, mostra que mesmo que ele tenha dificuldades, tá? Mesmo que ele tenha problemas na vida, tudo que ele passa não foge do controle de Deus. Deus está no controle de tudo.
tá? Porque Deus conhece o caminho, Deus conhece as coisas, tá? Então esse Salmo 1 é um salmo que nos dá tranquilidade, é um salmo que nos dá calma, e é um salmo que mostra o Deus maravilhoso que nós temos. Certo? Um abraço para vocês, até a próxima. E se você quiser que eu fale de alguma coisa, de um salmo, de tema, põe aí que a gente fala, a gente conversa, tá bom? Até a próxima.